Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero dar continuidade a 10 salmos que nós precisamos conhecer. E hoje eu quero falar acerca do Salmo 73, que eu quero denominar como de olho no alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo? Que o nosso objetivo principal seja Cristo, seja estar com Ele eternamente. E nós vamos ver nesse salmo que a vida do salmista vai nos ensinar o que estava acontecendo com ele, o que a perda do foco em Deus trouxe para ele, ocasionou. E vai nos dizer assim o texto sagrado: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Glória a Deus por essa palavra. E nós vamos aprender então com a vida do salmista. Quando nós fizemos leitura aqui, nós vemos que ele começa exaltando e dizendo que Deus é bom, e que Deus é bom para com os limpos de coração. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 8, que os limpos de coração, esses vão ver a Deus, vão ver a bondade de Deus se revelar tanto nos seus dias aqui nessa terra, quanto na eternidade, que é a maior promessa para nós. Então nós precisamos entender e guardar isso no nosso coração para manter o foco, lembrar da bondade de Deus, e que Deus ele é soberano, e que no tempo oportuno ele nos enviará o seu livramento. A segunda coisa que nós temos que nos chama a atenção nesse texto, estarmos atentos, é para os nossos pés não escorregarem, nem se desviarem da vontade de Deus. E o que vai nos desviar e nos afastar da vontade de Deus? É sempre as obras da carne. Essa obra da carne vai estar sempre nos tirando do foco. E uma dessas obras que são denominadas na Bíblia Sagrada acontece na vida do salmista, que é justamente um termo chamado inveja. Ele teve inveja dos soberbos, ao ver que eles prosperavam e que eles não passavam aperto nem mesmo na morte, porque eles eram fortes e sadios até o fim dos seus dias, e ele está chateado com isso. E o que acontece? E esse sentimento mal começa a tirar ele do foco que é Deus. Ele começa a perder o foco de estar com Deus eternamente, começa a focar naquilo que aquelas pessoas estão vivendo, mesmo fazendo o que é de agradável, estavam prosperando, e está indignando ele. E esse sentimento está afastando ele de Deus, porque ele está perdendo o foco. Ou seja, a inveja começou a tomar lugar do coração dele. E ele começa a se afastar cada vez mais de Deus. Mas por que isso ocorreu na vida desse homem? Porque na verdade ele teve uma visão distorcida, conforme vai falar do versículo 4, do verso 4 até o verso 9 desse próprio texto. Por quê? Porque ele começou a ter uma visão temporal, conforme de 2 Coríntios 4:8. O que vemos é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Ele começou a ver o que o ímpio prosperava, ele começou a ver que o ímpio estava indo bem, aquela pessoa que era soberba, que fazia o mal, estava dando tudo certo para ele. Mas esse homem que estava se purificando o seu coração, que estava lavando as mãos na inocência, não estava indo tão bem assim. E ele começa a ter um sentimento de indignação acerca disso. E essa indignação está afastando ele de Deus, porque ele está perdendo o foco, está perdendo a sua confiança em Deus, está perdendo a sua esperança em Deus. E isso está trazendo para ele sentimentos de ansiedade, sentimentos angustiosos, que está perturbando ele. Então é importante nós recordarmos que o nosso foco precisa ser Cristo. Nosso foco precisa ser Deus em todo o tempo, para que esses sentimentos não tomem lugar no nosso coração. E ele pensa: olha, mas o ímpio está sendo livre de todas as tribulações, de todas as aflições, e eu que sou um cristão, e eu que sirvo a Deus, estou sendo atribulado, estou vivendo tribulações e aflições. Mas o importante para nós é mantermos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, porque no tempo oportuno Deus proverá o livramento para as nossas vidas. E nós vamos aprender um pouco mais com o salmista, quando ele está focado na esperança apenas nessa vida, como diz 1 Coríntios 15:19, e também o verso 13 desse texto vai nos afirmar, porque ele diz assim: em vão eu purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Ele está só pensando o que ele está fazendo nesse tempo, porque quando nós começamos a achar que algo que nós fazemos para Deus é em vão, é porque nós perdemos os olhos espirituais e estamos enxergando com os olhos carnais. E o próprio Paulo já falou em 1 Coríntios 15:19,
que o mais miserável, o mais infeliz dos homens é aquele que espera Cristo só nessa vida. E o salmista está esperando Cristo nessa vida, e ele está achando que tudo que ele fez para Deus é em vão. Muitas pessoas têm vivido dessa forma. Eles têm achado que o seu trabalho é em vão no Senhor. Por quê? Porque estão esperando nessa vida. Esperam, quem sabe, em várias benesses aqui, mas o que Deus tem reservado para nós como promessa é a eternidade. Aqui ele diz que muitas serão as aflições dos justos, mas tem uma grande promessa para nós, mas Deus vai nos livrar de todas, vai nos dar força para vencer, Ele vai nos fortalecer, porque Ele venceu o mundo e Ele tem poder para nos capacitar para vencer esses desafios. E não basta, não para por aí. Nessa visão dele olhar apenas nessa vida, ele começa a se perturbar. Mas ele começa a se perturbar como? O versículo 16 vai dizer que ele se perturba quando ele tenta compreender as coisas dessa vida. Ele começa a olhar para tudo e diz, olha, mas como? Estou fazendo aqui o ABC e não está dando o resultado adequado, e o outro não faz, está dando o resultado adequado, ele fica perturbado com isso. Mas aí ele vai chegar num lugar de esclarecimento. E que lugar é esse de esclarecimento? É o verso 17 vai nos dizer, quando eu entrei no santuário, quando ele chegou na presença de Deus, quando ele chegou no lugar da aprendizagem, quando ele chegou na igreja, quando ele começou a ouvir a palavra de Deus, quando ele começou a ter intimidade com Deus novamente, ele se apercebe de onde ele está. E aí eu sou obrigado a me recordar de Romanos 5, versículo 3 ao 5. E a tribulação, ela produz paciência. Até então ele lutava contra a tribulação e ele não queria viver a paciência, ele não queria ser aprimorado por Deus, e a vida dele estava sendo cada vez mais atribulada. Mas quando nós damos lugar para que Deus nos molde mediante a tribulação vai produzir em nós paciência, e aí nós vamos ter capacidade de vencer as tribulações, e essa tribulação vai produzir em nós experiência, e nós vamos ter a capacidade de compartilhar com pessoas que estão na tribulação, para que eles venham vencer a tribulação, e essa experiência vai trazer em nós esperança, e a nossa esperança é Cristo, e essa esperança não vai nos trazer confusão, porque nós não vamos estar com os nossos olhos focados nessa terra, mas vamos estar com os nossos olhos focados no céu, e é isso que nós precisamos estar, com os nossos olhos no alvo. E quem é o nosso alvo? Cristo. Quando isso começa a acontecer na vida desse homem, ele é esclarecido, porque a vida dele é mudada e ele não está mais confuso, ele não está mais perturbado, e os olhos dele se abrem, e ele diz, meu Deus, ao homem cabe apenas viver uma vez, vai nos dizer Hebreus 9:27, mas após aí segue o juízo. Ou seja, ele diz, meu Deus, tem pessoas que acreditam que vão ter mais oportunidade de ver outras vezes. Eu vou te dizer, não existe essa oportunidade, conforme Hebreus 9:27. Tem pessoas que acham que vão chegar naquele grande dia e vão dizer para Deus, olha Deus, eu tenho minhas justificativas, não vai adiantar nada. É o que nós fazemos aqui, que nós vamos levar e vamos nos justificar, ou vamos ser justificados por Cristo pelas nossas decisões, ou vamos ser condenados por Ele pelas nossas decisões. E ele diz no versículo 17, então eu vi o fim dos ímpios. A palavra de Deus se esclarece para ele, ele tem uma revelação divina e entende qual é o fim dos ímpios. E ele diz, eu estava embrutecido no versículo 22, ou seja, eu tinha sido tomado de estupidez, a minha sensibilidade por Deus tinha diminuído, eu tinha perdido a minha capacidade de refletir e entender a palavra de Deus, mas agora que eu entrei no santuário, Deus me esclareceu, eu estou andando em segurança, e vou ser guiado por Deus, conforme o versículo 23 vai nos dizer, que ele vai andar seguro com Deus, porque Deus vai segurar ele, e Deus vai dar direção, Deus vai guiá-lo. E toda essa conclusão dele ter entrado no templo e ter sido esclarecido vai promover algo no coração dele, que é o desejo do ídio, o desejo de proclamar a palavra de Deus. E ele vai dizer no versículo 28, por isso eu vou anunciar todas as obras de Deus. Quando nós somos esclarecidos pela palavra de Deus, nós vamos entender as obras de Deus e nós vamos proclamar esse entendimento, porque nós vamos estar vivendo a paciência, a experiência, a esperança, e não vamos mais estar confundidos, que nós possamos estar em Cristo focados, de olho no alvo, e o nosso alvo é Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.